A presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, explicou ao presidente do Chile, Sebastián Piñera, como é o funcionamento do sistema judiciário brasileiro. Este mês, o Marco Civil da Internet completou 4 anos. Ela vem de ligação de um barraco para o outro até chegar aqui. Daqui passa para outro lugar. Aí passa 2, 3 dias também sem vir, só cai à noite. Você vai conhecer a Autoescola de Brasília, que tem alunos com deficiência auditiva na mesma sala do que os outros. Isso porque aqui há uma intérprete da língua brasileira de sinais. Olá, boa noite. A presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Carmen Lúcia, recebeu em Brasília o presidente do Chile, Sebastián Piñera. A presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, explicou ao presidente do Chile, Sebastián Piñera, como é o funcionamento do sistema judiciário brasileiro. Citou o papel do Ministério Público como órgão fiscalizador e do Conselho Nacional de Justiça como instituição responsável pelo controle e a transparência administrativa e processual da Justiça. Piñera apontou diferenças entre o Brasil e o Chile. Entre elas, o fato de que no país vizinho, além da Suprema Corte, há também o Tribunal Constitucional, que é responsável por zelar pela Constituição. E disse ainda que julgamentos do STF veiculados pela TV Justiça também são vistos no Chile. Participaram da reunião os ministros do STF, Dias Toffoli e Edson Fachin, e o representante da Procuradoria-Geral da República. Do lado chileno, autoridades do governo e senadores. Esta é a primeira viagem oficial de Sebastián Piñera desde que assumiu a presidência do Chile em março. Tribunal Superior Eleitoral aprova a mudança no nome do Partido Ecológico Nacional. A sigla passa a se chamar Patriota. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral aprovou por unanimidade a alteração do nome e da sigla do Partido Ecológico Nacional, o PEN, para Patriota, Patri. O pedido de mudança de nomenclatura havia sido impugnado por outra agremiação de nome semelhante, o Patriotas. De acordo com o relator, ministro Jorge Mussi, apenas a legenda com estatuto registrado no TSE possui exclusividade no uso de sua denominação, sigla e símbolos. O partido autor da impugnação não possui registro de estatuto na Corte Eleitoral. Os ministros do TSE decidiram também pela alteração estatutária do Partido Novo. Para a Corte, embora internamente os partidos sejam livres para definir nomes de candidatos, o meio mais adequado para consolidar as escolhas é a convenção partidária. O relator, ministro Jorge Mussi, considerou incabível a legenda em processo seletivo prévio restringir o acesso de filiados que querem se candidatar e que as comissões prévias de seleção representam risco à democracia. O Superior Tribunal de Justiça confirma a restrição do prazo de patente do Soliris, um remédio de alto custo. O remédio é utilizado para o tratamento de uma doença que afeta o sistema sanguíneo e o laboratório responsável registrou o pedido de patente em 1995, mas a concessão só aconteceu em 2010. O laboratório pediu então na Justiça que, por conta da demora da análise do processo, o produto fosse protegido por no mínimo 10 anos, contados a partir da data da concessão da patente. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região negou o pedido da empresa e fixou em 20 anos o prazo de proteção com base na Lei de Propriedade Industrial, considerando a data em que foi feito o pedido. O laboratório recorreu então ao STJ. Mas os ministros da 3ª turma confirmaram a decisão do TRF2. A relatora, a ministra Nancy Andrighi, destacou que estender esse prazo quando se trata de medicamento de alto custo pode gerar muitos efeitos negativos. Isso porque atrasa o processo de fabricação de genéricos. O Soliris é vendido atualmente para o governo federal por cerca de R$17 mil cada embalagem. Os ministros destacaram que prolongar a prática dos altos preços prejudica as políticas públicas de saúde e dificulta o acesso da população a tratamentos imprescindíveis. No julgamento foi ressaltado ainda que o objetivo principal do sistema de patentes não é proteger a invenção exclusivamente, mas sim incentivar o avanço tecnológico para atender interesses da coletividade. A decisão da 3ª turma foi unânime.
O Ministério Público Federal recomendou a instalação de registro eletrônico de frequência nas instituições públicas de saúde no Tocantins. As informações também devem ser de conhecimento público. A recomendação foi enviada a 52 cidades do estado do Tocantins, entre elas Palmas. O estado e os municípios devem colocar em local visível das salas de recepção dos hospitais e postinhos de saúde o nome de todos os servidores públicos, as especialidades e horários de início e término da jornada de trabalho de cada um. O Ministério Público Federal quer garantir com as recomendações o direito dos cidadãos de saber o horário de atendimento dos servidores públicos, contribuindo para a fiscalização das jornadas e evitando filas desnecessárias. O MPF pediu ainda a disponibilização na internet do local e horário de atendimento dos médicos e odontólogos vinculados ao SUS. Neste mês, o Marco Civil da Internet completou 4 anos em vigor no Brasil. A lei regulamenta o uso da internet e de novas tecnologias. Seja no smartphone, tablet ou computador, todos estão conectados. Eu uso a internet para trabalhar, estudar, principalmente estudar e me divertir. Eu uso para faculdade, conversar com algumas pessoas, entendeu? Às vezes tirar algumas dúvidas, trabalho. Várias situações. O mundo nos obriga a ter internet, não dá para fazer mais nada sem internet. Desde pagar uma conta sem precisar sair de casa, desde falar com uma pessoa que está do lado do outro lado do mundo, tudo, dá para fazer tudo. Nesse universo onde circulam várias informações, fotos, vídeos, notícias, também estão dados bancários, documentos pessoais e registros de empresas, hospitais, bancos e até do governo. Por isso, mecanismos de segurança que definem e restringem o acesso a essas informações são cada vez mais necessários para garantir direitos e deveres de todos, desde o cidadão até a administração pública. Diante dessa necessidade, há 4 anos foi sancionado o Marco Civil da Internet. O Marco Civil é uma norma realmente muito significativa. É inclusive um parâmetro internacional de regulação da internet. O Brasil foi precursor no mundo inteiro dessa proposta de regular a internet. É uma norma que possui, ao mesmo tempo, um estatuto de direitos, princípios e proteção do usuário da internet, como também é um estatuto que oferece mecanismos para a realização da internet, do desenvolvimento econômico, a própria transformação digital do Estado e do governo, com relação ao uso de tecnologias da informação baseadas na internet. O texto regulamenta vários pontos sobre o uso de internet e novas tecnologias. Os principais são: garantia de liberdade de expressão pela rede, desde que não seja um conteúdo ofensivo, proteção da privacidade de dados, neutralidade de rede, que é a velocidade de transmissão de banda larga para a venda de pacotes de internet, e liberdade para implantação de novos negócios, com base no uso da rede. Criar sistemas de sigilo de dados mais eficientes para cumprir a lei é o principal desafio das empresas de tecnologia. E a segurança de dados dos aparelhos celulares é o foco, já que mais de 96% dos internautas usam o smartphone para acessar a internet, segundo o IBGE. Além disso, o Marco Civil da Internet definiu parâmetros para julgamentos de casos como falha na prestação do serviço de internet, vazamentos de dados e até crimes no ambiente virtual. A gente tinha um modus operandi de toda a sociedade, tanto das empresas, quanto usuários, quanto os órgãos do Estado, que você podia ter determinadas decisões que seriam conflitantes. Com o Marco Civil, isso deu uma uniformizada nos parâmetros de conduta ou parâmetros de responsabilidades a serem seguidas pelos diversos, vamos dizer, atores responsáveis pela conexão à internet e pelas próprias condutas na internet. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, no país, 34% dos domicílios não têm rede de esgoto, segundo o IBGE. Ela vem de ligação de um barraco para o outro até chegar aqui. Daqui passa para outro lugar. Aí passa 2, 3 dias também sem vir, só cai à noite. O
O Superior Tribunal de Justiça manteve sentença contra 4 policiais militares supostamente envolvidos no desaparecimento de uma engenheira há quase 10 anos. A sentença determinou que os acusados fossem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri por se tratar de crime doloso contra a vida. Em 2008, 2 policiais militares em serviço teriam atirado contra o carro de Patrícia, de 24 anos, enquanto dirigia. Ela perdeu o controle do veículo e bateu em 2 postes e uma mureta. Patrícia Franco morreu. De acordo com a acusação, mais 2 policiais chegaram ao local e, ao constatarem o óbito, retiraram o corpo e jogaram o veículo em uma ribanceira para ocultar o crime. Em seguida, os policiais teriam sumido com o corpo da vítima, que nunca foi encontrado. A defesa recorreu ao STJ, pedindo a nulidade da decisão que submeteu os policiais ao Tribunal do Júri. Alegou violação do princípio da correlação entre a denúncia e a sentença. O relator, ministro Nefe Cordeiro, não aceitou os argumentos da defesa. Ele esclareceu que não ocorreu a ofensa ao princípio da correlação, pois a pronúncia se deu em perfeita adequação à denúncia. O TRF da Primeira Região, em Brasília, analisou uma série de casos sobre direitos indígenas. Com a iniciativa, o tribunal cumpre meta do CNJ, que pede prioridade no julgamento de processos mais antigos. Na primeira parte da sessão, que foi acompanhada por índios representantes de várias etnias, a 5ª turma do TRF1 analisou processos relacionados à demarcação de terras das comunidades Miquií e Manoqui. Seguindo o voto da relatora, desembargadora federal Daniele Maranhão, os desembargadores negaram recurso interposto pela Associação dos Produtores Rurais Papagaio, que contestava a demarcação da terra indígena Iranchê-Manoqui. Maranhão destacou que não houve ilegalidade no processo administrativo da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, que tratou desta demarcação. Também foram julgados, simultaneamente, sob relatoria da mesma desembargadora, processos envolvendo a demarcação da terra indígena Menku, da comunidade Miquií. Em todos, o pedido da FUNAI para que seja feita a revisão da demarcação original das terras foi julgado procedente. É importante, faz parte das metas do CNJ que nós julguemos essas questões. E, portanto, em comum acordo com todos os membros, nós estamos fazendo um esforço concentrado no sentido de dar preferência a essas questões. Outros processos analisados tiveram a relatoria do desembargador federal Souza Prudente, como o que envolve a comunidade Tupinambá da Serra do Padeiro, no sul da Bahia. Seguindo o voto do relator, a turma acolheu o recurso de apelação da FUNAI e do MPF contra a sentença da Justiça Federal Baiana, mantendo a posse dos índios sobre terras cujo direito de ocupação está em discussão. Souza Prudente informou no julgamento que a área que seria tradicionalmente ocupada por silvícolas encontra-se, inclusive, em processo de regularização fundiária para fins de futura demarcação de reserva indígena. Dessa forma, eventual futura homologação desta demarcação tornaria inválidos quaisquer títulos dominiais emitidos em relação a terras desta região. São processos que datam de 2010, 2011 e 2012. Portanto, esta é uma preferência que se impõe em nome do interesse público. E essas questões indígenas são da maior relevância. O Procurador Regional da República, Felício Ponte Júnior, que participou dos julgamentos, fez uma avaliação positiva da iniciativa do TRF1 em parceria com o Ministério Público Federal. Esses são processos basicamente que falam de demarcação de terras indígenas e para o indígena a concepção dele de terra é completamente diferente da nossa, diz respeito à própria sobrevivência daquela etnia. E nós aproveitamos o abril em que todos os povos indígenas do Brasil se encontram em Brasília, que eles fazem já tradicionalmente o acampamento Terra Livre, para que o tribunal pudesse se sensibilizar e julgar as ações que estão aqui no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que é o Tribunal de Apelação da Amazônia, esses processos, para que eles possam participar e ver como são discutidos e decididas a vida dessas pessoas. Um retrato das moradias no Brasil é o que reflete a pesquisa do IBGE por amostra de domicílios. O levantamento procura identificar hábitos, necessidades da população e o estado de desenvolvimento do país.
Chácara Santa Luzia, periferia de Brasília. Estamos na casa do pedreiro Wallace Lima. No barraco feito com tábuas, não tem rede de água. Ela vem de ligação de um barraco para o outro até chegar aqui. Daqui passa para outro lugar. Aí passa 2, 3 dias também sem vir, só cai à noite. Aqui também não há rede de esgoto. A gente usa fósforo mesmo, que a gente faz no chão, né? Como é que é viver desse jeito? Não é bom não, mas não tem outra opção. No país, 34% das casas não têm rede de esgoto. Ou os moradores fazem fossa séptica, ou então os dejetos são jogados diretamente nos rios. Cerca de 2 milhões de residências estão nessa situação, segundo o IBGE. A pesquisa também mostra que a quantidade de domicílios cresceu 0,8% em 2017, chegando a 69 milhões e 800 mil. As residências com 2 ou 3 moradores subiram 1,9%. Já o número daquelas com apenas um morador caiu 1,8%. Outro dado que chama a atenção é o de domicílios emprestados, que cresceu 7% no ano passado, alcançando 6 milhões. Nessa constituição familiar, a gente teve realmente um aumento das pessoas que não são da família, ou seja, na verdade não são os filhos, são pessoas que são ou podem ser parentes, ou às vezes até um amigo. Então são outras pessoas relacionadas, ou seja, que não são daquele núcleo familiar. O levantamento do IBGE pode ajudar a definir políticas públicas, quanto, como e onde investir. Um desafio para os governos. No sentido técnico, a questão é a questão política. A questão é o poder político, a concentração do poder político. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, uma autoescola em Brasília se adapta às pessoas com deficiência auditiva. Você vai conhecer a Autoescola de Brasília, que tem alunos com deficiência auditiva na mesma sala do que os outros. Isso porque aqui há uma intérprete da língua brasileira de sinais. O Tribunal de Justiça da Paraíba definiu diretrizes para o cumprimento das metas do Conselho Nacional de Justiça para este ano. O coordenador da comissão e vice-presidente do tribunal, desembargador João Benedito da Silva, convocou para a reunião os gestores das metas 2, 4 e 6 do CNJ. No primeiro item da pauta, ele diz respeito à alteração dos glossários, e reflexo no cumprimento das metas. E todos nós precisamos entender disso, porque vamos trabalhar em cima exatamente dessas questões. O juiz Antônio Carneiro, responsável pela meta 4 do CNJ, que trata das ações de improbidade administrativa, afirmou que durante este encontro, o Grupo Tarefa da meta 4 divulgou o primeiro lote de sentenças de 2018. Foram 40 sentenças que foram divulgadas, pelo Grupo Tarefa de 4 juízes. Hoje, nesse ano, nós temos um formato diferente em que esse grupo de juízes, além de divulgar, se responsabilizar propriamente dito com essas sentenças, esses processos, eles conscientizam os colegas juízes a eles próprios se responsabilizarem pela prolação dessas sentenças. Renata Gregório Gomes, gerente de pesquisas e estatísticas, confirmou que algumas propostas de alinhamento foram realizadas, além da definição de entrega da documentação para que a Diretoria de Tecnologia e Informação do Tribunal possa se articular com a extração dos dados coletados. Com as mudanças ocorridas, vindas no novo glossário do CNJ, a gente vai ter que refazer o glossário e todos os acervos dessas metas que vão ser trabalhados. Hora de dar um giro na rede e conferir as últimas notícias. Quem está na redação do Jornal da Justiça hoje vai nos atualizar das últimas notícias é a repórter Carla Lucena. Oi, Carla, boa noite. Olá, William, boa noite para você, boa noite a todos e vamos então ao giro de hoje. O governo de Roraima entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal questionando emendas parlamentares que retiraram 44 milhões de reais do orçamento do estado. Segundo a governadora, as emendas ferem a Constituição. Diante da relevância do tema, o relator da ação, ministro Dias Toffoli, adotou o chamado rito abreviado para que a decisão seja tomada em caráter definitivo
definitivo pelo plenário do STF. A Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo decidiu enviar hoje à primeira instância da Justiça Eleitoral o inquérito que investiga o ex-governador Geraldo Alckmin. Segundo a acusação, Alckmin supostamente teria recebido o Caixa 2 da Odebrecht. Em delação premiada, os empreiteiros disseram que teriam repassado cerca de 10 milhões de reais ao ex-governador nas campanhas de 2010 e 2014. O Conselho Nacional de Justiça reafirmou a obrigatoriedade dos cartórios oferecerem de forma gratuita o serviço de homologação das escrituras de separação e divórcio diante da vigência do novo Código de Processo Civil. É necessário apenas que as partes sejam maiores e capazes, não tenham filhos menores ou incapazes e que haja acordo sobre todos os termos da separação e divórcio, além da presença obrigatória de advogado. E atenção, os eleitores de todo o país têm até o dia 9 de maio para solicitar à Justiça Eleitoral alteração de dados cadastrais ou transferir o local de votação. Este também é o prazo para que pessoas com deficiência peçam a transferência para sessões que tenham acessibilidade. As eleições deste ano ocorrem em outubro. Eu fico por aqui. Todas as notícias do Jornal da Justiça você pode rever no nosso site tvjustiça.jus.br. Volto com você, William. Obrigado, Carla. Na última reportagem da série especial do Jornal da Justiça para comemorar o Dia Nacional de Libras, uma autoescola em Brasília cumpre a lei e se adapta à necessidade dos deficientes auditivos. Uma instrutora aprendeu a língua dos sinais com os próprios surdos e hoje faz toda a diferença na vida de quem precisa desse tipo de atendimento na hora de aprender a dirigir. O carro parece de brinquedo e, em vez de uma estrada, um vídeo. É assim que os candidatos a uma carteira de motorista treinam antes de ir para a rua. Na sala ao lado, a aula é teórica mesmo. A aula é um pouquinho diferente das outras. Tem uma assistente especial, a Kátia, instrutora de autoescola e intérprete de Libras. Hoje ela está traduzindo o que diz o professor para 3 deficientes auditivos: Flávio, Wellington e Cristiano. A pessoa que é atenciosa no trânsito, ela desenvolve essas técnicas com o objetivo de evitar acidentes de trânsito. No Distrito Federal, uma lei de 2016 obriga as autoescolas a ter um intérprete de Libras nas aulas teóricas. Mas este é um dos poucos centros de formação de condutores que cumprem a regra. E Cristiano não perdeu tempo. Foi logo estudar para ser um motorista habilitado. Antes ele queria tirar, mas não tinha intérprete. Aí ele ficou procurando para aprender. Aí é por isso que ele me procurou, melhorou, ficou muito bom para ele. Não tinha conseguido intérprete no curso, aí agora que eu intérprete. Fica mais fácil para aprender. E no meio desse exemplo de acessibilidade, descobrimos uma grande dificuldade de Flávio. Na infância, frequentou a escola por pouco tempo. Não havia intérprete de Libras. Até para a Kátia, é difícil traduzir o que ele sinaliza. Ele não sabe português, então é por isso que ele tem mais dificuldade para entender. Tipo assim, melhoria na sociedade, essa palavra sociedade, ele não sabe o que é sociedade. Então ele tem que viver junto, aí que vai entender, por isso que é mais complicado para eles. O país tem uma lei, a 13.146 de 2015, que garante à pessoa com deficiência direitos como educação, saúde, trabalho, cultura e esporte. Na área de informação e comunicação, o artigo 67 da lei diz que os veículos que usam som e imagem devem permitir o uso de legenda e janela com intérprete de Libras. Olha aí a Dânia Vasconcelos traduzindo julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Muitas vezes, os ministros citam termos técnicos que exigem explicação rápida, já que as sessões são ao vivo. A gente tem que tentar se adaptar, escolher a maneira correta de sinalizar. No caso de uma palavra que os ministros usam bastante, que é a teratologia, é uma palavra que não fazia parte do meu vocabulário, mas aí no dia a dia a gente foi estudar e ver como é que funcionava. Então, em Libras, a gente fez esse sinal, que é uma coisa absurda ao processo. Não existe um sinal pronto para esse termo, mas nós utilizamos esse para que ficasse claro para as pessoas surdas assistirem e entenderem. Dar acessibilidade ao portador de deficiência não é tarefa fácil, mas quem contribui para melhorar a vida dessas pessoas garante: todo o esforço vale a pena. Eles são mais carinhosos, eles prestam atenção, eles tiram nota boa na prova do Detran, eles não reprovam não.
e aprende rápido a direção. Pensa no pessoal bom para dar aula. Por hoje ficamos por aqui. Obrigado pela sua audiência. Tenha um ótimo fim de semana e até segunda.